Fala desenvolvedor, beleza? Meu nome é Lucas e hoje a gente está aqui para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu quero falar de um tema bem legal, de um tema bem pedido aí pelos alunos, tá? E é uma coisa que impacta bastante no processo de desenvolvimento de uma empresa, de um projeto, enfim. Hoje a gente vai estar falando sobre deploys automatizados utilizando o GitHub Actions, tá? E o deploy sendo feito diretamente no Azure. Tá? Através aí dos repositórios do GitHub. Então, como é que vai funcionar? A gente vai ter um repositório no GitHub com o nosso projeto, a gente vai configurar os GitHub Actions para pegar esse repositório, fazer um build desse projeto, rodar os testes desse projeto, se os testes passarem, então ele faz um deploy no ambiente de produção no Azure, tá? Simulando aí um ambiente de produção, né? E a gente vai fazer isso passo a passo aqui hoje. Tá? Mas, antes de tudo isso, eu queria agradecer aí todo mundo que está apoiando no curso. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe de que curso que eu estou falando, tá? Aqui no canal tem um curso de desenvolvimento de APIs com .NET 5 e Azure, tá? Então é um curso que está bem robusto, está abordando alguns temas bem avançados e convido você a fazer esse curso e se especializar aí, melhorar suas skills em desenvolvimento de APIs, tá? Eu tentei abordar o máximo de conceitos e práticas possíveis para você estar podendo atuar numa API de médio até grande porte, beleza? Então, vamos lá. Antes de eu configurar, a gente começar a colocar a mão na massa, pegar o projeto, tacá-lo no Azure, vocês precisam entender o porquê é importante ter o deploy automatizado, da onde que surgiu essa ideia de deploy automatizado, enfim, tudo relacionado a isso, né? Precisamos aí ter uma base teórica, tá? Eu vou mostrar um slidezinho aqui para vocês. Eu vou explicar um pouquinho sobre como surgiu, um pouquinho sobre DevOps e um pouquinho sobre como vai funcionar o processo, beleza? Vamos lá então. O deploy contínuo, né, o deploy automatizado, surgiu da cultura do DevOps. Então, ele é um elemento da cultura do DevOps, tá? Então, eu já quero quebrar um mito aqui. Não é porque você faz um deploy automatizado, não é porque você faz um deploy contínuo que você está fazendo DevOps. Não, DevOps ela é uma cultura que prega que você vai juntar desenvolvimento, ou seja, todo o time de dev, com a operação de TI, que seria aí todo o time de infra. Então, você vai juntar esses times, né, criando uma operação em comum, onde os dois times consigam trabalhar junto em harmonia e sincronia, né, e não fica aquele negócio de batata quente, né, o time de dev fez e empurra para o time de infra publicar, ou o time de infra faz o servidor e empurra para o time do dev e fala, publica a aplicação aí. Então aí você, com DevOps, com a cultura do DevOps, você tem os dois times trabalhando juntos com um propósito em comum, tá? Dentro do DevOps a gente tem as 3 maneiras, né, e os 4 tipos de trabalho. Eu vou falar rapidinho sobre as 3 maneiras, recomendo vocês lerem livros sobre DevOps, principalmente o Projeto Fênix e o Manual do DevOps. Esses livros vão esclarecer todas as dúvidas de DevOps para vocês, tá? Então, das 3 maneiras. A primeira maneira prega que a gente tem que gerenciar o WIP. O que é o WIP? A gente tem que gerenciar o trabalho em progresso. Porque assim, a partir do momento que a gente tem 3 desenvolvedores, imagine um jogo. Você tem 3 desenvolvedores, né? Cada desenvolvedor consegue fazer 5 pontos por hora, né? Não adianta você chegar e colocar 30 pontos e esperar que esses 3 desenvolvedores que fazem 5 pontos por hora, ou seja, os 3 juntos fazem 15 pontos por hora, façam 30. Você só tem 3 desenvolvedores, então você tem que gerenciar o trabalho, né, em progresso que está ali acontecendo, né? Você não consegue jogar mais trabalho do que o seu time aguenta fazer, né? Então, a primeira maneira de gerenciar aí um time utilizando a cultura do DevOps, né? A primeira maneira do DevOps é isso, é gerenciar o trabalho em progresso. A segunda maneira, ela prega o seguinte, ela fala pra gente que a gente tem que estar acostumados com ciclos de feedback contínuos, né? Então, assim, implementou uma feature, implementou algo maior, tem que estar tendo feedback de duas mãos, da liderança pro desenvolvedor, do desenvolvedor para a liderança, do desenvolvedor para o cara da infra, do cara da infra para o desenvolvedor, porque com feedback contínuo a pessoa consegue perceber no que ela está errando ou no que ela está mandando muito bem, e aí no que ela está mandando bem ela vai continuar mandando bem, e no que ela está errando ela consegue melhorar. Ela percebe no que ela está errando, né? No que ela está errando ela consegue melhorar, e no que ela está mandando bem ela continua mandando bem, tá? Então a segunda maneira ela prega ciclos de feedbacks contínuos, tá? Para que o time consiga evoluir. A terceira maneira
maneira, ela prega pra gente que a gente tem que ter ciclos de experimentação de tecnologia, ou seja, a gente tem que estar sempre experimentando tecnologia nova e vendo o que cabe ou o que não cabe para dentro do nosso projeto, tá. Então, a gente tem um problema, existe aí uma solução que resolva, vamos lá experimentar, né. Experimenta, vê se funciona, vê se resolve o problema, é o que a gente chama de spike, né, que é você pegar um problema, você tem uma possível solução e você pesquisa para ver se essa solução realmente encaixa no seu problema, tá. Então, a terceira maneira prega aí, experimentar tecnologia, quando surgir problemas, tecnologias novas, fora do escopo ali do seu projeto, tá. E qual é o benefício disso? É óbvio, basicamente você está aumentando a stack de tecnologia da sua empresa, aumentando a fluência dos desenvolvedores em diferentes tecnologias, e você vai ter um problema resolvido com a tecnologia certa. Beleza? Bom, essas são as 3 maneiras, né. Vamos para a parte dos 4 modelos de trabalho. A gente tem 4 modelos de trabalho que os próprios nomes, assim, os 4 modelos de trabalho não são do DevOps, são os 4 modelos de trabalho de uma empresa, tá. Então vamos lá, o primeiro tipo de projetos são os projetos de negócios. Projetos de negócio, basicamente, são sistemas que você desenvolve, o produto que você vende, né. Então se você aí é uma empresa de marketplace, seu projeto de negócio é sua loja virtual na internet, tá. O segundo tipo de trabalho é os projetos internos, são os projetos internos, né. O que é um projeto interno? É um sistema de ponto, é um portal corporativo, é algum sistema que o seu funcionário acessa para poder realizar alguma coisa, tá. Esses aí são os projetos internos, tá. O terceiro são mudanças, né, mudanças. O que que são mudanças? Você acaba ali algum software precisa de uma alteração, e aí talvez você tenha que realocar um time, talvez que você tenha que realocar um funcionário. Então o terceiro tipo de trabalhos, são mudanças, que é um grande tipo de trabalho, porque é o tipo de trabalho que mais pode danificar, então uma mudança pode acabar quebrando um sistema inteiro, então ele é o que você tem que tomar mais cuidado. E o quarto e pior tipo de trabalho, que é o trabalho que atrasa a maioria das empresas, é trabalho não planejado. O que é trabalho não planejado? Geralmente as empresas ela planejam, elas têm ali, as empresas que usam uma cultura ágil, ela tem um backlog de coisas que elas têm para fazer naquele prazo X. Outras empresas que usam cascata, elas têm um escopo de tarefas também para cumprir, tá. Então, o trabalho não planejado, por exemplo, você está lá desenvolvendo o seu sistema e do nada surge um bug, isso é um trabalho não planejado. Você vai ter que alocar 2 desenvolvedores para poder trabalhar em cima daquele bug, tá. Isso é trabalho não planejado, estava fora do seu planejamento. É o pior tipo de trabalho e as empresas que melhor conseguem gerenciar os times são as empresas que têm menos trabalho não planejado, tá. E nessa roda gigante aqui que está na nossa tela, onde que entra aí o deploy automatizado, tá. O deploy automatizado, ele entra aqui, então a gente planeja primeiro, cria nosso software, verifica o nosso software, o package é aqui, ele entra aqui em package. Quando a gente cria o package e manda para release. Então é nessa linha azul para essa linha laranja. Perceba que já está passando o desenvolvimento para a infraestrutura, né. Aqui é um trabalho colaborativo. Então o CI/CD, que é o Continuous Delivery, Continuous Integration, prega que a gente tem que, colocar integração contínua, e entrega contínua. E para isso existem as ferramentas de deploy, né, automatizados, que é o que a gente vai mostrar aqui hoje, beleza? Foi uma explicação bem básica sobre DevOps, e uma explicação bem básica sobre CI/CD, né, porque a gente vai mesmo meter a mão na massa. Esse segundo slide aqui mostra um pouco mais adentro do que a gente vai fazer. Então, geralmente ele vai funcionar utilizando ali o GitHub Actions, né? Então, a gente vai mandar um commit para uma branch master, né? Essa branch master ela vai estar configurada para realizar o build, ela vai ter um trigger, né, um gatilho para indicar que quando um commit subir naquela branch, para realizar o build daquele projeto. Ele vai realizar o build, a gente vai receber uma notificação que o build funcionou. Depois a gente vai rodar os testes, tá? Da nossa aplicação. Se os testes passarem, a gente vai ser notificado que os testes passarem. Se não, a gente vai ser notificado que os testes quebrarem. Se os testes quebrarem, o nosso pipeline, isso aqui é um pipeline, tá? Então é uma lista de tarefas até chegar no deploy, tá? Então é um passo a passo até chegar no deploy. Então, se os testes quebraram, nosso pipeline termina aqui, porque os nossos testes quebraram. Você não vai subir uma aplicação para produção, para nenhum ambiente, com seus testes quebrando. Você não quer isso, tá? Se os testes passarem, a gente vai ser notificado também que os testes passaram, tá? E a gente vai, aqui no caso, entregar lá no ambiente que a gente vai criar no Azure. E se você precisar fazer o deploy dessa aplicação em qualquer outro lugar, é só configurar. Então você consegue configurar aí GitHub Actions
actions, você consegue, por exemplo, com um gatilho. Então, se você publicar um commit na branch master, você tem 3 actions para pegar isso e fazer o deploy em 3 aplicações diferentes, né? 3 ambientes diferentes. Por isso esse deploy where necessary, né? Faça o deploy onde você precisar. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vai estar fazendo aqui hoje, tá? E, Lucas, qual é o projeto que a gente vai estar usando para fazer isso hoje, tá? O projeto é bem simples mesmo. Eu não quis complicar, não quis trazer nada super complexo, porque o foco aqui não é o desenvolvimento de APIs. O desenvolvimento de APIs é no nosso curso de desenvolvimento de APIs, que está aqui embaixo na descrição, o link. Lá você vai aprender a desenvolver API. Aqui é uma API super simples, é uma API para verificar se o número é par. Eu falei, realmente é bem simples essa API aqui. Então, a gente coloca aqui um número, né? Ele fala que o número 1 não é par, o número 2 é par. Tá? Vou mostrar bem rápido a API para vocês. É bem rápido, porque é bem simples. Tá? Aqui eu criei uma pastinha services, um pair service com um método booleano, indicando se é par ou não. Aqui o serviço, né, ele divide o número por 2 e verifica se o resto desse número é zero. Se o resto desse número for zero, significa que o número é par. Isso é uma lógica simples, tá? Então, esse pair aqui é um método super simples. Aqui na controller, né, eu chamo esse método. Se retornar true, eu dou um ok. Se não, um bad request. Super simples, a coisa mais básica possível. Tá? A API também vai estar no repositório, vocês podem acessar quando vocês quiserem. E aqui embaixo tem um projetinho de testes, tá vendo? É spareAPI.test. Eu vou só dar um zoom a mais para ficar melhor para ler. Beleza. E aqui eu dou uma diminuída. Show de bola. Então, aqui tem um projetinho de testes. Eu criei o Pair Service Tests aqui, que eu testo se tem um teste unitário. Se o número for par, ele tem que retornar true, o serviço. Se o número for ímpar, ele tem que retornar false. Tá? Por que eu fiz esses testes? Não precisava. Mas é para mostrar o pipeline com os testes, né? Se os testes não passarem, então não vai ter deploy, beleza? Então, vamos lá. Uma coisa que bastante gente me pediu para mostrar as extensões que eu uso aqui. É bem simples. Eu uso algumas extensões que facilitam muito a vida, tá? O botãozinho de extensões fica aqui do lado. Ou você pode apertar Ctrl Shift X, tá? As extensões que eu uso são as seguintes. Né? Eu uso essa .NET Core Test Explorer, que é para mim ter um... Tá vendo esse testing aqui, ó? Se eu clicar nele, eu consigo ter um Test Explorer, e aí eu não preciso fazer isso pelo terminal, que eu acho muito desorganizado e muito difícil de se localizar alguma coisa. Então você tem meio que um Test Explorer aqui. Vou rodar os testes, né? Quebrou um teste, porque provavelmente alguma lógica aqui está errada, ou gerou algum número. Enfim, isso aqui a gente já arruma. Tá? E outras extensões que eu uso. Auto-using para C Sharp, então ele já faz esses usings para mim. Tá? Azure Account para utilizar o Azure, Azure Functions também para usar o Azure, todas essas de Azure para usar algum recurso do Azure. Tá? Esse bracket pair é para deixar as chaves coloridas. C Sharp clássico, essa aqui você precisa para poder rodar o C Sharp no VS Code, ou pelo menos talvez não precise, mas é muito bom. Esse debugger for Firefox aqui mas se você for utilizar JavaScript, eu acho ele mais útil usando JavaScript, nunca usei ele com C Sharp. Docker, por causa dos containers que eu utilizo. Essa parte aqui também de containers, esse remote containers. Material icon, que é para deixar os ícones bonitinhos aqui do lado. Né? Eu gosto. O GitHub Theme, para mim, é o tema mais bonito que tem do VS Code. E esse Test Explorer UI aqui também não está funcionando. Essas duas aqui era para mim ter desinstalado há um tempo já. Tá? Eu vou dar só uma arrumadinha aqui nos testes, porque eu estou usando uma... Eita, que eu acabei rodando em modo debug aqui. Eu estou usando uma lógica que na minha cabeça fez sentido. Tá? Mas aqui acabou não fazendo. Então aqui eu vou sempre rodar com o número 3, só para facilitar, e aqui sempre com o número 4. Tá? Então, teste. Se o número for par, ele tem que me retornar true. O número 4 é par, então ele tem que me retornar true. Se o número for, aqui no caso, when number is not par, beleza? Quando o número não for par, ele tem que me retornar false. Vou rodar os testes aqui de novo, tá? Perceba que eles estão rodando aqui. E beleza, os dois testes passaram. Arrumei isso aqui. Show de bola. Como que a gente vai começar a fazer aqui a parte do deploy automatizado? Bom, primeiramente você vai ter que ter aí uma conta no seu GitHub, tá? Então, github.com.
tá? Você vai precisar ter aí uma conta no GitHub. Eu vou me logar aqui na minha conta, tá? E eu já volto. Beleza, eu estou logado aqui na minha conta do GitHub, tá? Então, tendo logado aí na sua conta do GitHub, se você não tiver uma conta do GitHub, crie, você vai precisar disso, tá? Vem aqui em Repositories, clica em New Repository, você vai precisar criar um novo repositório, ou você já pode utilizar um repositório existente para sua API, não tem problema. Eu vou criar um novo que é para mostrar o passo a passo. Aqui eu vou colocar aqui Spare API, né? E na descrição disso aqui eu vou colocar o seguinte, API exemplo para deploy automatizado. Beleza? É uma descrição bem simples, depois eu faço uma descrição mais robusta. Aqui eu vou deixar ele como public, vou adicionar o readme, tá? O gitignore eu vou adicionar aqui como Visual Studio, tá? Que é para ele ignorar todos aqueles lixos que o Visual Studio manda, pasta bin, pasta bj, enfim. E aí eu vou criar o meu repositório. Bom, o meu repositório está aqui. Eu faço um jeito diferente de pegar os projetos que tem na minha máquina e linkar com o repositório aqui. Muita gente usa o ADD Origin. Eu não curto muito porque eu acho muito trampo. E aí o que eu faço? Eu venho aqui, né, copio a URL, vou na minha pasta de workspace, né, que é onde eu coloco os projetos. Deixa eu dar um start ponto aqui, só para mim abrir ela. Beleza, ela abriu aqui. Vou pegar aqui o spare, vou pegar aqui e abrir o terminal, então vou dar um clone, tá? E a URL do meu projeto. Ele vai indicar que o projeto já existe, porque tem o nome do projeto local aqui na minha máquina. Eu vou renomear para 2. Ele está aberto, na verdade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um git clone dessa pasta no meu desktop, depois eu organizo essa parte, tá? Beleza, eu dei um git clone aqui, eu vou fechar esse projeto aqui, tá? Então, fechei, eu vou copiar isso daqui, que é o que importa, vou vir aqui na minha área de trabalho, onde eu clonei, aqui, vou dar um Ctrl V. Aqui, beleza. Bom, o projeto está aqui. Eu sei que com Origin é um comando só que eu prefiro fazer dessa forma aqui. Eu acho bem mais fácil, tá? Então, aqui o projeto está aqui, eu não comitei ainda, né? Então eu não mandei esse projeto lá pro Azure. Então a gente tem aqui o nosso repositório aqui no GitHub e tem o nosso projetinho aqui localmente, não está comitado ainda, não está lá no GitHub, beleza? Como que a gente vai vir? A gente não vai vir aqui em Actions e setar um workflow padrão deles aqui, a gente vai criar o nosso próprio workflow. Na verdade, a gente vai deixar o Azure criar o workflow para a gente, depois a gente altera o nosso workflow para o que a gente precisar, tá? Então, a gente vai agora lá para o Azure criar o nosso ambiente. Primeira coisa que você vai precisar de uma conta do Azure. Né? Então, aqui eu já tenho minha conta do Azure, já estou aqui no meu painel do Azure, né? Aqui na conta do Azure, você vai procurar por serviço de aplicativo aqui, ó. Tá aqui do lado. Ou você pode pesquisar aqui, ó, serviços de aplicativos. Esse carinha aqui, tá? Eu já tenho alguns aqui que eu estava trabalhando, tá? Nada demais. Aqui você dá um criar, aqui, tá? Ele vai carregar para você. Ele vai perguntar a assinatura. Você coloca a assinatura. O grupo de recursos, eu vou colocar aqui em Study, que é um grupo de recursos que eu uso. Quando você estiver usando Azure, o que eu recomendo? Quando você for criar um recurso, coloca sempre as iniciais. Então, eu estou criando aqui no caso, grupo de recursos, ou Resource Group. Então, você coloca RG, Resource Group, ou você coloca grupo de recursos, GR, underline, o nome daquele grupo de recursos. Isso te ajuda a gerenciar mais fácil as coisas que vão ter ou não no seu Azure. Né? Mas aí é com você, só uma dica. Tá? O nome do aplicativo vai ser Spare API. Espero que tenha, beleza. Tem o Spare API aqui disponível. A gente vai publicar código, não vai publicar container. A gente vai publicar com .NET 5, se bem que aqui ele já disponibiliza o .NET 6, então se a gente quisesse fazer isso com o .NET 6 já estava funcionando. Eu vou publicar no o S2, beleza? E aqui app, não, eu vou criar um novo, na verdade, né? Então eu vou colocar aqui Spare API. E aqui atrás eu vou colocar um app. Porque eu não posso pôr underline? Porque quando você cria um plano de serviço de aplicativo ele não deixa. Então eu coloco aqui app
Spare API, beleza? Porque aquele lá é um plano de outro serviço que eu tenho. Aqui, quando a gente for selecionar o tamanho, aqui é onde você seleciona o tamanho. Então aqui é onde está o custo. Eu vou criar como gratuito, tá? Então aqui, ó, alterar tamanho. Aqui você tem o Isolated, Production e o Dev Test, tá? Então, eu já expliquei lá na aula de Azure o que cada um desses divide, tá? Basicamente o preço e a capacidade do servidor que você está pegando. Então, perceba que aqui em produção tem servidores absurdos, tem servidores que custam R$ 357 até quase 5 mil. No Isolated, se eu não me engano, tem servidores mais caros, aqui ó, 5 mil, tá? Tem bastante coisa, esses servidores são absurdos, tá? Mas a gente vai aqui no Dev Test. Outra pergunta que me fizeram foi: como que eu posso configurar um domínio personalizado para minha aplicação? Se você estiver utilizando o plano F1, não dá, porque ele é um plano de teste, você vai estar gratuito, você não consegue configurar um domínio para algo gratuito. Mas no D1 você já consegue usar o Custom Domains aqui, ó, tá vendo? Né? Do D1 para frente você consegue utilizar, tá? E se você quiser ver outras opções assim, por exemplo, o B2 ou a B3, né, que são para teste, mas são bem caras, é para teste de aplicação absurda, aqui também tem. A gente vai de F1, que é totalmente gratuito, tá? Apply, então, gratuito, 1 GB de memória, 60 minutos de computação por dia. Show de bola. E aqui que tá o balé do gato. É o seguinte, implantação. Isso aqui é uma versão prévia. Isso aqui antes a gente tinha que configurar na mão, workflow na mão. Hoje o Azure já facilita a nossa vida, tá? Então a gente vai vir aqui em habilitar, a gente vai habilitar o CI/CD. Aqui na conta do GitHub, você vai precisar fazer o login, tá? Se você não tiver logado a sua conta do Azure com a do GitHub, você vai precisar logar, tá? Aqui a organização provavelmente só vai ter o nome do seu GitHub. O repositório, ele vai perguntar qual repositório você quer, então eu vou pegar aqui, ó, Spare API, repositório lá do GitHub, ele vai perguntar qual que é a branch. Por que ele pergunta qual que é a branch? Porque às vezes você tem N branches, e aí às vezes você faz o esquema de o seguinte, main é a branch de produção, develop é uma branch de desenvolvimento, staging é uma branch de pré-produção. Você pode ter outras branches, outros ambientes, então aqui eu vou deixar na main mesmo. Então sempre que a gente comentar alguma coisa na main, ele vai pegar e fazer todo aquele processo, build, test, deploy, tá? Então, aqui já foi, o nosso deploy automatizado já vai estar configurado. Então, vamos avançar aqui para monitoramento. A gente não quer o Application Insights, porque ele cobra mais e a gente não precisa disso. Tag. Geralmente eu coloco aqui env, e aí eu coloco Stude, porque é um ambiente de estudo, é só para deixar uma tagzinha para mim conseguir ver depois, tá? Então, aqui eu vou colocar uma role de developer também. Então, se você não quiser colocar isso, não precisa, isso aqui é só visual, isso aqui não muda absolutamente nada, tá? Eu coloco porque eu acho organizado, tá? E aqui para revisar e criar, beleza, ele vai falar pra gente que, ó, branch, repositório, organização, conta do GitHub e implantação contínua. Vamos dar um criar. O que ele vai fazer pra gente? Ele vai criar o recurso, ele vai configurar o deploy automatizado e aí ele vai fazer um commit lá no nosso repositório, adicionando o arquivo de workflow. Então a gente vai ter que dar um pull para depois dar um push, beleza? No nosso projeto. Tá? Então ele vai estar criando aqui e quando ele criar eu volto. Bom, gente, voltei. Ele criou o recurso aqui para mim, tá? Eu aproveitei também e dei uma organizada, então eu coloquei aqui dentro do meu desktop o workspace, tá? E aí tem o Spare API. Eu vou abrir aqui a pastinha para vocês verem. Eu só taquei aqui os projetos e a solução, tá? Vou dar um git status só para ele falar para mim, olha, tem 3 mudanças aqui, beleza? Show de bola. Então, o que a gente vai fazer agora? Vem aqui na página do GitHub, vamos dar um F5. Tá? Perceba que ele adicionou um workflow para a gente. O que é um workflow? É o passo a passo que ele vai fazer até mandar para o servidor. Tá? Então, esse workflow, se a gente clicar aqui em Actions, tá? A gente vai clicar em Actions, ao Workflows, a gente vai clicar aqui, ó, neste workflow aqui, perceba que ele está quebrando. Por que ele está quebrando? Porque não tem nenhum projeto para ele fazer deploy. Tá? Ele está configurado para fazer deploy, mas não tem absolutamente nenhum projeto para ele fazer deploy. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, aqui eu já tenho um terminal aberto nessa pasta aqui, né? Vou dar um git pull, ele vai pegar aquela pasta workflow pra gente, né? GitHub Workflows. A gente vai abrir aqui com o VS Code para entender uma coisa. Aqui nessa pasta GitHub /workflows tem o main spare.api.yml. YML. O que é esse ponto .yml? Ele é o arquivo de configuração que a gente vai utilizar para fazer o deploy automatizado.
tá? Que o GitHub Actions usa para fazer o deploy automatizado. Tem muita coisa aqui que a gente vai customizar. E vamos entender como é que tá esse arquivo aqui, a estrutura dele. O name basicamente é o nome do workflow. Então, se a gente entrar aqui, ó, tá vendo? É esse name aqui. E eu quero trocar esse name, não gostei, tá? Então eu vou colocar aqui, automated deploy is per API with GitHub Actions and Azure. Beleza. Então, aqui, vou dar um Ctrl S, vou salvar, tá salvo, beleza? Então vamos entender. O nome do nosso workflow, quando a gente subir isso lá para o GitHub, não vai ser mais esse. Vai ser esse aqui que a gente alterou. Vamos entender agora o que, que ele está fazendo. Então, ele tem aqui um gatilho, então on push. Então, quando o cara realizar um push na branch main, então aqui ele poderia ter N branches, podia ter 3 branches ao mesmo tempo, 3 gatilhos, né? Ele vai dispatch, ele vai lançar este workflow. Tá? Neste workflow aqui, esse workflow que está aqui embaixo, ele vai ter os seguintes jobs: build e deploy. E a gente quer um job de teste, a gente vai ter que adicionar um job de teste. Eu vou explicar esses caras aqui e depois eu vou adicionar o job de teste, tá bom? Então aqui, o step de build, ele vai rodar numa máquina Windows lá no Azure, tá? Então ele vai começar aqui, ele vai dar um checkout para ver se está tudo certinho para ele poder começar. Ele vai realizar o setup para .NET Core, então .NET Core versão 5, né? E aqui ele já vai incluir os pré-releases, então a última versão do .NET Core 5, tá? Então aqui ele faz todo esse setup e a gente não vai mexer aqui. E aqui perceba o passo a passo que ele faz, olha que legal. Lembra aqueles comandos que a gente dá no terminal usando .NET CLI e tudo mais? Aqui é a mesma coisa, então ó, o padrão é sempre esse, o nome e o que ele faz. O nome e o que ele faz. Então, ó, nome, ele builda com .NET. Então aqui é o .NET Build usando release de configuração. Ele publica com .NET. .NET Publish usando aqui o diretório de saída, no caso é a pasta lá no servidor que ele quer que realize a saída. E por fim, ele sobe um artifact. O que é um artifact? É basicamente um pacote que ele manda lá para o Azure e fala para o Azure, cara, publica aí para mim, né? Então, isso aqui a gente não vai mexer, tá? Então, e aí acaba o job de build, ele acaba aqui. E aí começa o job de deploy. Então ele roda no Windows, né? E aqui ele faz todo o processo de deploy. Então ele seta o ambiente, tem o passo a passo dele, então ó, o nome e o que ele faz. Então ele pega aquele artifact, aquele pacote que a gente fez o upload, e por fim ele faz o deploy lá, ele descompacta e faz o deploy lá no servidorzinho, tá? Outra coisa, se a gente vier aqui no Azure e clicar em ir para o recurso, tá? Eu já vou deixar até isso aqui aberto, né? Esperar um pouquinho, aqui tem uma URL, clica nela, ele vai abrir aqui uma telinha do Azure bonitinha, provavelmente aí com uma tela do Azure falando bem-vindo ao Azure e tudo mais aqui, né? Tudo certo. Então, por que a gente não fez o upload de nada? A gente só criou o serviço. Tá? Então, vocês vão ver como é que isso vai mudar. Lucas, e para adicionar o passo de testes aqui nesse workflow? Cara, é bem simples. Você poderia vir aqui em cima de deploy e digitar tests, né? Só que, e aí ia ficar bonitinho, só que qual que é o problema aqui? Eu não gosto de fazer isso porque fazendo isso a gente desperdiça recurso. E às vezes você tem aí uma organização que tem 10, 15 projetos fazendo o deploy automatizado ao mesmo tempo, utilizando o servidor de deploy, e isso não é legal, né? Por que a gente desperdiça recurso? Porque por mais que os testes estejam quebrando, ou seja, o deploy não vai ser realizado, ele ainda vai fazer o publish, ainda vai gerar o artifact, mandar para o servidor lá do Azure, mesmo que ele não vai usar. Então aqui a gente está jogando recurso fora se os testes quebrarem. E jogar recurso fora não é legal. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar para ele realizar os testes junto com o job de build, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Name, então aqui a gente vai trocar o name, vamos colocar tests with xunit. Aqui o nome você pode colocar o que você quiser. E aqui é o comando .NET tests. É o mesmo comando que a gente usa no terminal. Tá? É o mesmo. Então aqui que ele vai fazer? Ele vai fazer o setup tudo para .NET 5, vai fazer o build e por fim ele vai rodar os testes. Se os testes quebrarem, ele não vai fazer publish, não vai gerar artifact, não vai desperdiçar recurso. Tá? Ele já vai rodar os testes aqui. Então a única coisa que a gente mudou nesse arquivo foi o nome aqui em cima e a gente mudou isso aqui, ó, os testes with xunit, tá? Salvei. E o que a gente vai fazer? Vamos mandar isso lá para o GitHub. Então, é o mesmo passo a passo de mandar uma aplicação para o GitHub normal. Então, dei um git status para ver o que alterou e o que não alterou. Perceba que aqui alterou aqui esses aqui e
modifiquei esse ponto .ml. Então vamos lá, vou dar um git add ponto, um git commit "-m" para adicionar as mensagens. Então vou falar aqui initial commit, tá? O git add, para quem não sabe, ele adiciona todas as nossas alterações no commit. Aqui a gente adiciona o commit literalmente. Quando a gente dá um git push, ele vai pegar todas as nossas alterações e todos os nossos commits que está diferente lá do remoto e mandar para o remoto. Mandamos isso aqui para o remoto, beleza. Então vamos ver a mágica acontecendo. Eu vou vir aqui no Google e vou clicar aqui em Actions. Olha lá, perceba que aqui ele já está executando. Lucas, estou perdido, onde você está? Seu repositório, Actions. E aí você clica aqui, Initial Commit. Clicando aqui, percebe, ele está em Build Deploy. Se a gente fizesse daquele modelo antigo que eu mostrei, que desperdiça recurso, ele ia ter Build, Test, Deploy. Só que sem a parte do desperdício de recurso, se você vir aqui em Build, tá vendo aqui? O teste, ele está aqui no meio. Ele está no meio do processo de build. Então, quando ele vai aqui fazendo todo o setup para o .NET Core, tá vendo passo a passo, aquele mesmo passo a passo que tá lá, tá aqui, só que aqui ele tá com uma interfacezinha mais bonitinha e tudo mais. Então vamos lá, ó, ele vai fazer o build, aqui embaixo ele vai verificar os testes, depois ele vai publicar. E aí a gente vai ver aqui no nosso serviço de aplicativo aqui acontecendo a mágica. Quando isso acontecer, eu volto porque essa parte de realizar o build e o publish demora, mas eu vou mostrar aqui passo a passo para vocês. Opa, gente, voltei aqui. Olha o que aconteceu. Os testes quebraram, tá vendo? Ó, eles quebraram. Algum teste acabou quebrando aqui e aí o publish não conseguiu ser feito, tá? Então aqui, ó, na verdade, o erro que foi o seguinte: code not execute because the specified command or file was not found. Eu já até sei o que aconteceu, mas assim, isso é bom para ver que se os testes não passarem ou tiver alguma coisa errada com os testes, tá vendo aqui, ó, ele pulou o publish e pulou o upload do artifact e o deploy. Ele foi skipado, então ele não foi publicado. Eu já sei o que aconteceu, tá? Aqui tá .NET Tests, era para estar .NET Test, tá? Então, só arrumando aí. E vamos ter que realizar o commit de novo. Então, git commit "-m". Vou colocar aqui, ó, fix automated deploy parameter. Pronto, show de bola. E um git push. Vamos mandar para ele. Então, a gente vai voltar aqui nas actions. E aí ele vai fazer outro deploy. E aí vai ver se ele consegue executar. Tá? Outra coisa que é bacana mostrar também, perceba que clicando aqui em Actions, ele tem aqui, ó, All Workflows. Aí se você clica aqui no Workflow, a mensagem aqui mudou. Lembra que a gente tinha mudado lá? Né? Então, isso é muito, muito, muito bacana. Tá? Muito bacana mesmo. Outra coisa, enquanto ele está fazendo esse deploy, vamos fazer o seguinte. Eu quero ver se ele realmente está fazendo toda essa parte de teste quebrou, não sei o que, não sei o que. Porque é que os testes vão passar, porque antes o comando lá estava errado. Tá? Então, como é que a gente vai fazer para testar isso aqui? A gente vai aqui abrir nosso projeto. Eu vou abrir meu projeto aqui, né? Eu vou alterar aqui para 3 e aqui para 4. E aqui os testes vão quebrar de verdade. Aqui, ó, vamos dar um executar nos testes. Eles vão quebrar mesmo, tá? Então, tá vendo aqui, ó, vermelhinho, os dois aqui estão vermelhinho, então os testes não estão passando, tá? Então, aqui ele ainda está realizando o build, é um processo que demora um pouquinho, por isso que eu tô dando uns cortes, porque ele demora mesmo, tá? E enquanto ele está fazendo o build, eu quero mudar outra coisa também. Qual outra coisa que eu vou mudar? Eu vou mudar um texto aqui da API, que aí a gente vai publicar com os testes quebrando, ele não vai publicar. E depois a gente vai publicar com os testes funcionando com o texto alterado. Então, com o texto alterado e os testes rodando, esse texto aqui ele tem que ser alterado, né? Na API que está publicada, tá? Então vamos entrar aqui e quando ele terminar de fazer esse build aqui, que é o build lá do .NET Test funcionando, eu volto. Ó, gente, voltei, ele rodou aqui, ó, tá vendo que agora o comando estava certo, ele rodou os testes, ele deu um log aqui pra gente, ó, 0 falharam, 2 passaram, 0 foram skipados, pularam, né? E aí ele vai fazer a parte do artifact e vai fazer a parte do deploy. O deploy é muito mais rápido do que o build, tá? Porque aí ele já manda o pacote buildado lá para o nosso querido Azure. Tá vendo que aqui embaixo tem o deploy? Então, aqui no deploy é bem mais rápido, tá? O processo de deploy ele é bem mais rápido que o processo de build. E enquanto ele está fazendo isso, o que a gente vai fazer aqui? Vamos dar um git status.
Perceba que tem duas alterações. A primeira é dos testes. Então, é o seguinte, lá como ele passou nos testes, ó, tá vendo aqui, ó, passou nos testes, então ele fez o publish. Então, agora eu quero testar com os testes quebrando para ver se ele vai realmente fazer o publish. Então, vamos lá. Git add e eu vou adicionar só o arquivo de teste no meu commit, tá? Então, git add, aqui a parte dos testes.cs. Git commit "-m", add broken tests to workflow example. Acho que é bacana essa mensagem. Vou dar um git push, tá? Para mandar isso lá para a branch. Vou dar um git status aqui. Vocês vão ver que a controller eu não mandei. Então, essa parte da mensagem é a última etapa que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Então, aqui, ó, o deploy lá foi feito. Se a gente der um F5 aqui, o primeiro deploy, né? Se a gente fizer um F5 aqui, a página já muda. Opa, beleza. E vamos dar um /swagger. Ah, uma coisa, se você estiver dando /swagger e isso aqui não estiver aparecendo, vem aqui no seu startup.cs e verifica se essas duas linhas de código não estão dentro desse if aqui. Porque ele está falando aqui, ó, se o ambiente for de desenvolvimento, mostra o swagger, senão ele não vai mostrar nada. Então você tem que tirar essas duas linhas, provavelmente vão estar aqui, nesse if, e aí você tira elas para fora do if, para o swagger aparecer para vocês. Ou se quiserem testar pelo REST, pelo Advanced REST Client, Insomnia, Postman, tanto faz. Tá? Então vamos testar aqui nossa API. Número não é par, 2, número 2 é par. Beleza, então esse workflow, que é o workflow padrão, está funcionando. Vamos agora para o outro workflow que está rodando, que é com os testes quebrando. Né? Com os testes quebrando, ele vai fazer aqui o build e depois ele vai rodar os testes. Na verdade, os testes não vão passar. Né? Os testes não vão passar e aí ele não vai fazer o deploy. E a nossa aplicação que estava lá com a versão antiga vai continuar com a versão antiga, porque os testes da versão nova não passaram. Né? Então, olha como é bom você ter um deploy automatizado. A gente não está fazendo nada aqui, a gente só está fazendo push na branch que faz deploy. Ele faz todo o processo de publicação. Entendeu? É que aqui eu estou tentando ser mais didático, por isso que eu estou fazendo bastante coisa para mostrar funcionando. Mas, no geral, é isso. Bom, olha aqui que bacana, os testes não passaram. Né? Como eu falei, os testes não passaram. Tá vendo aqui, ó, ele fala pra gente, ó, testes falharam 2, passados 0, pulado 0, né? Então aqui ele ainda mostra pra gente qual é o teste que falhou e por que falhou. Então aqui, ó, expected, false, e o que retornou foi true. Então, os testes quebraram, ele pulou publish, pulou upload de artifact e deploy não foi feito. Clicando aqui em actions, clicando no nosso workflow, os testes quebraram, workflow não foi feito. Beleza? Por fim, para finalizar o vídeo de hoje, a gente vai vir aqui, vai arrumar os testes, tá? Vamos aqui, então 4 e aqui 3, tá? Então vamos rodar os testes aqui, ver eles passando, show de bola. Eu acabei esquecendo de salvar o arquivo, não esqueçam, se você não salvar o arquivo e rodar os testes, eles vão quebrar, então salve o arquivo. Então vamos rodar eles aqui, ver eles passando, show de bola, passaram, e aí vamos ter aqui, ó, git status, tá? Então eu vou dar um git add, eu vou adicionar primeiro os testes fixados, tá? Então aqui, ó, git add, beleza, git add. Antes deixa eu só mostrar, a aplicação ainda tá aqui, tá? Ela tá executando, vou dar até um F5, ó. Tá com a versão antiga. Então aqui, ó, número não é par. E a gente trocou a mensagem agora, a gente vai subir com a mensagem diferente, tá? Então ela tá funcionando aqui. Como os testes quebraram, não foi feito nenhum deploy. E aí, aqui, adicionei um arquivo, vou dar um git status, tá? Vou dar um git add, eu vou dar um git commit -m, vou fazer lá que esse commit aqui, ó, fix tests, beleza, e vou dar um git add. Eu acabei adicionando um arquivo errado aqui, mas não tem problema, a gente consegue resolver isso usando Rebase, tá? Agora a gente tem um problema, aqui eu acabei fazendo 2 commits com o nome igual, né, porque eu acabei comitando a coisa errada. Então, como é que a gente renomeia um commit? Tem algumas formas, a que eu mais gosto é fazer Rebase interativo. Então, aqui tem, ó, git rebase, -i para indicar com interativo, e quantos commits você quer voltar. Vou colocar 3. Aí ele vai abrir aqui um notepad para você com os comandos aqui. Esse primeiro aqui eu vou dar um R de reword para renomear ele. Vou salvar o arquivo e vou fechar. Ele vai abrir aqui para mim. Aí eu vou trocar o texto, né? Eu vou colocar aqui change controller response message. Beleza, vou salvar. O rebase vai ser feito, né? E quando você faz rebase, o git push tem que ser com -f, porque você alterou o histórico, tá? Então,
arrumei isso aqui, vocês provavelmente não vão precisar fazer isso. Fiz o push e agora ele vai fazer rodar todo o workflow e essa mensagem aqui, na verdade, essa mensagem aqui, ó, essa mensagem aqui vai ter que mudar, tá? Então vamos vir aqui em Actions, aqui ó, Fix Test, né? Ele vai rodar esse daqui. Provavelmente ele vai rodar primeiro do Fix Text e depois ele vai rodar o do outro, né, para alterar a mensagem. Mas quando ele terminar de rodar tudo, eu volto. Gente, voltei, o workflow rodou tudo certinho. Então, vamos clicar aqui em Actions. Então, vamos lá, ó. Revisando. Esse primeiro aqui quebrou porque a gente adicionou ele sem ter o projeto nenhum no repositório. Esse segundo quebrou porque o nome do comando estava errado, estava .NET Tests, é .NET Test, tá? Esse aqui a gente deu fix no parâmetro lá, em vez de teste a gente colocou teste e rodou tudo certinho, como já era esperado. Nesse segundo eu quebrei os testes de propósito para ver ele quebrando e não adicionando a aplicação quebrando os testes. E nesse último aqui, nesse fix texts, eu fixei os testes e ainda alterei a mensagem. Então eu vou dar um F5 aqui, né, para dar uma atualizada e pegar a versão nova, show de bola. Então, se a gente colocar um aqui, ele tem que mandar a mensagem is ODD, que foi a mensagem que a gente alterou, tá? Então, esse último aqui a gente fixou os testes que a gente quebrou aqui e alterou a mensagem, tá? Então, com isso a gente aí tem o nosso workflow rodando certinho, um deploy automatizado rodando certinho, e a gente poderia configurar outras branches, era só a gente criar outras branches e outros ambientes lá no Azure com o mesmo processo, tá? Eu espero que não tenha ficado muito confuso, que não tenha melhor didática, então se você precisar entrar em contato, meu e-mail tá aqui na descrição. Tô com dúvida, por mais simples que sua dúvida seja, me manda um e-mail. Eu tô respondendo muita gente e eu tô muito feliz que eu tô conseguindo ajudar muita gente, né? Aí a resolver os seus problemas, né? Eu tô respondendo mais pessoas do curso de API, porque são os vídeos que tem disponível aí, mas assim, a galera tá mandando ver, então aí parabéns primeiramente pra vocês. Eu só gravei o conteúdo, quem realmente tá se dedicando e fazendo são vocês, então eu só tenho a agradecer aí, tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu, fui!